Vamos lá, boa noite a todos. Começando mais uma vez, mais uma noite, mais um encontro nessa quinta-feira do Desvendando Pessoas. Com certeza será mais uma noite maravilhosa, mais um momento de crescimento extraordinário e até mesmo porque o nosso tema hoje será um tema muito esclarecedor, né? Como me sentir mais seguro em uma conversa ou negociação? Como me sentir mais seguro em uma conversa ou negociação? Enquanto vocês estão entrando aqui, eu só vou fazer um ajuste rápido aqui, só um pouquinho. Rapidinho vou fazer um ajuste aqui. Vocês me aguardem. Olá pessoal, de volta aqui novamente. Vamos lá, então hoje nós vamos falar como me sentir mais seguro em uma conversa ou negociação, né? É muito importante, gente, nós negociamos diariamente, a cada momento da vida nós estamos fazendo uma negociação. Até no relacionamento matrimonial, nós sempre estamos ali de alguma forma negociando. Eu acho interessante que o termo negociação no hebraico, na língua judaica, significa dar e receber. A raiz da palavra negociação no hebraico significa dar e receber, ou seja, uma troca justa. É a lei da natureza, né? Qual que é a lei da natureza? A lei da natureza é que eu pego a semente, eu lanço no solo, o solo processa até germinar esta semente, até que ela floresça, dê fruto, e após o fruto surge mais semente para que novamente reinicie o ciclo. Então, no universo, quando o Criador ele idealizou o planeta Terra, ele criou leis universais e uma dessas leis chama-se lei da semeadura, ou seja, tudo que eu dou, eu recebo, tudo que eu lanço, em contrapartida, eu retomo para mim. Tudo que eu planto, eu colho, né? Tudo que vai e volta, né? É aquela velha história que o pessoal sempre utiliza aquele jargão, né? Lança para o universo que volta. Por quê, gente? Porque é uma lei universal, a lei da semeadura. Tudo que eu planto, eu colho. Então, na negociação, a negociação ele tem esse teor de dar e receber, dessa troca justa. Você vai perceber que quando eu quebro essa lei do dar e receber, eu também quebro os relacionamentos. Em uma relação, se eu dou demais ou recebo demais, vocês vão perceber que vai criar aí uma inimizade e uma indisposição no processo relacional. Olha que interessante, gente. O que a gente percebe nesse trabalho que nós fazemos da leitura corporal, negociação, reunião, essa coisa toda? Nós vamos perceber muito claramente que para que tenha uma resolução positiva numa negociação, por exemplo, eu preciso entrar com essa perspectiva de dar e receber. Qual que é o modelo de negociação antigo? É que uma das duas partes tem que ganhar. E aí que entra a grande questão. Você vai perceber que um vendedor inteligente, esperto, talvez a palavra não seja inteligente, seja esperto, ele vai usar vários tipos de argumentação para vender o seu produto, mas após a venda, um dos dois
o vendedor ou o comprador vai se sentir prejudicado. O comprador talvez por pagar além do que deveria, ou comprar o que não precisava, ou o vendedor por ter vendido em um preço que não era o preço justo. Por quê? Porque ali houve uma competição. E é interessante, pessoal, que hoje eu quero trazer para vocês, eu quero focar bastante na negociação, visto que a negociação, eu já falei para vocês que encontra-se em todos os aspectos da nossa vida, e nós sabemos que a fonte de conhecimento e muito da ciência tem se extraído da onde? Das grandes universidades americanas. Harvard é uma delas. E relacionado à negociação, houve uma pesquisa em Harvard, na Business School, né, que é a escola de empreendedorismo, chamada negociação baseada em princípio. Então, lá em Harvard se desenvolveu um método que foi comprovado cientificamente por vários cases do sucesso, que eles batizaram de negociação baseada em princípios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, e a ideia central, é que cada lado tome decisões lógicas que buscam o resultado e o benefício para ambos na negociação. Então eu vou tratar muita coisa legal aqui para vocês relacionado a essa negociação baseada em princípios, que é um case de sucesso em Harvard e que com certeza vai impactar no nosso relacionamento. É esse método, pessoal, que foi desenvolvido em Harvard, chamado negociação baseada em princípios, tem como fundamento um livro extraordinário chamado Como Chegar ao Sim. Esse livro está disponível na internet. Boa noite, Jefferson. Está disponível na internet. Foi escrito por 3 professores, o Bruce Pitton, Roger Fisher e William Ury. Então, esse livro chamado Como Chegar ao Sim, ele traz 6 conceitos básicos do método revolucionário de Harvard, chamado o quê? Chamado negociação baseada em princípios. Ok? Então, como utilizar a leitura corporal nesse processo de negociação proativa que traz resultados em que ocorre o ganha-ganha, em que ninguém perde. Ok, galera? Então, vou falar para vocês os 6 princípios. Mais na frente eu vou comentar mais sobre isso. Os 6 princípios de... Boa noite, Alexandra! Bem-vinda! Eu vou comentar mais à frente sobre esses 6 princípios. Mas os 6 princípios são basicamente esses. Descubra a emoção do outro. Gente, eu vou tratar como na leitura corporal nós podemos desenvolver isso. Então, primeira coisa numa negociação, descubra a emoção dos outros. Por quê, pessoal? Porque o ser humano é um ser emocional. E vocês vão perceber que a maioria das decisões das pessoas são emocionais. Geralmente a razão ela é assaltada pela emoção. E outra coisa que vocês vão entender, mais para frente eu vou falar do Paul MacLean, aquele grande neurocientista que ele descobriu, ele criou, desenvolveu uma teoria chamada teoria do cérebro triuno. O que ele diz? Ele diz que nós temos 3 cérebros que ao longo dos anos foram evoluindo. Nós temos o primeiro cérebro que está... o primeiro cérebro chama-se reptiliano, que é o cérebro ligado aos instintos de ação. Está muito ligado ao estômago, ao cortisol, às mãos, aos pés. Ele fala também do segundo cérebro nesse período evolutivo, chamado encéfalo ou sistema límbico, que é onde está depositado os sentimentos e emoções. E por último, o terceiro cérebro, chamado
córtex ou córtex pré-frontal, que é onde está o nosso processo racional. Então, nós temos o córtex, que é a área racional. Nós temos logo em seguida o encéfalo ou o sistema límbico, que é a parte sentimental e emocional, e por último, que é o cérebro mais primitivo, mais instintivo de sobrevivência, chamado reptiliano, que está o poder de ação. Olha que interessante, às vezes nós podemos esconder a realidade do que nós queremos falar, ser e pensar, porém, e aí a gente usa o que? Nós utilizamos o cérebro, o córtex, né? O cérebro racional, o córtex. Então, racionalmente, a gente pensa em mentir, em não falar, em ocultar, em criar algo para desenvolver um processo de relacionamento. Porém, pessoal, o que acontece? Em cada processo neurológico, cada sinapse neural que ocorre nesta parte do cérebro, que é a parte racional, ela produz impulsos elétricos que interferem na nossa emoção. Então, dificilmente alguém que está triste consegue, por muito tempo, ocultar essa realidade. Por quê? Porque nós somos formados também de razão, mas também de emoção. Então, quando eu processo racionalmente um ato criativo, automaticamente eu vou interferir no encéfalo ou no sistema límbico, onde estão as minhas emoções. E aí, gente, as emoções vão ativar o quê? Duas coisas. Primeiro, as emoções vão ativar toda a questão fisiológica. E, em segundo lugar, interfere no cérebro reptiliano, que é o quê? Que é o cérebro do instinto, da ação. Então, alguns gestos que eu vou fazer é resultado do que eu pensei e do que eu senti. Então, eu penso, eu sinto e a partir daí eu tomo uma atitude. Por isso que a leitura corporal, a leitura facial e a leitura sistêmica é tão assertiva. Por quê? Porque está inclusa, está intrinsecamente ligado à ciência, está intimamente ligado ao nosso processo cerebral, nosso processo intuitivo. Então, dificilmente uma pessoa vai conseguir ocultar uma verdade de quem tem um conhecimento básico de leitura corporal. Por quê? Repetindo, porque tudo que eu penso vai produzir um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai interferir dentro do processo das minhas emoções e sentimentos, que vai produzir uma ação, ou seja, toda a minha gesticulação, todos os sinais faciais que eu estou vendo no meu interlocutor define e demonstra o que aquela pessoa está sentindo, ok? Então, muito importante para que você entenda esse processo e o quanto é assertivo. Outra coisa interessante é de onde veio a leitura corporal. Eu falei na outra aula que a leitura corporal é uma criação divina. Claro, gente, eu falei de grandes homens que trouxeram, agora mais próximo, né, ao longo dos séculos, a realidade científica da leitura corporal, né? Nós podemos citar, eu citei da última vez, várias pessoas, né? Vários homens que desenvolveram esse processo tão poderoso chamado leitura corporal. Filósofos, cientistas,
professores, enfim. Mas o que eu quero trazer aqui, e eu acho tão interessante na leitura corporal, é justamente essa origem divina. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem e Deus diz que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Veja que Deus ele traz a expressão de imagem e semelhança. A Bíblia, gente, foi escrito na língua hebraica, o Antigo Testamento, o Novo Testamento na língua grega. Então, a expressão no hebraico da palavra imagem é tselem. Tselem significa sombra ou esculpir, né? Então, no hebraico, tselem significa sombra ou esculpir. E a palavra semelhança, imagem e semelhança é demut, né? Demut vem da raiz que significa ser igual, né? Ou, se nós formos entrar mais profundo, a raiz da palavra tsal, que quer dizer aquilo que é projetado para o lado, assim como a sombra projeta a realidade de um indivíduo. Então, a sua sombra, ela demonstra não quem realmente você é, mas nós conseguimos subentender, nós conseguimos vislumbrar que a sua sombra é uma semelhança, é uma imagem da realidade de quem você é. Então, quando Deus diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, ele estava dizendo que quando nós olhamos para o ser humano, nós encontramos características divinas. Quando nós olhamos para o processo de comunicação fisiológico, bioquímico das células do nosso corpo, quando nós dimensionamos os itens de um átomo e como esse átomo funciona e como ele se comunica, criando e formando uma célula, e como essa célula se comunicando consegue formar um tecido, e como esse tecido que se comunica de uma forma extraordinária consegue formar um órgão, e como esse órgão se comunicando com os demais órgãos mantém a estabilidade do corpo humano. Isso é extraordinário. Por quê? Quando eu olho para o ser humano, eu vejo a imagem e a semelhança de Deus, ou seja, faz parte da leitura corporal, e a leitura corporal, na verdade, é a leitura da alma. Tudo que o seu corpo expõe, todos os gestos, cacoete, que você traz à tona, é uma informação da sua alma, porque a leitura corporal, ela tem origem espiritual. Agora, por que ninguém, às vezes eu vejo pessoas que falam assim, por que ninguém confia em mim, né? Gente, é difícil você confiar em alguém que se mostra inseguro. Dificilmente você vai ser uma pessoa confiável, uma pessoa que alguém vai investir, se você não se mostra seguro. Então, a leitura corporal, ela traz essa nuance, essa linha tênue em ter e ser, em o que e como. Então, eu posso ser uma pessoa insegura, mas com a minha postura corporal, eu posso alterar e, de alguma forma, eu posso me posicionar como alguém seguro. Nós conhecemos, e acredito que muitos que estão nos assistindo aí conhecem, uma grande escritora que é uma cientista social chamada Amy Cuddy. Esta mulher, ela revolucionou em 2012 a comunidade científica quando ela trouxe um conceito importantíssimo que já veio à tona em 1970 a partir da epigenética. Mas o que ela desenvolveu nos seus procedimentos e convívio social? Que quando eu utilizo uma expressão, quando eu me posiciono, quando eu padronizo algumas expressões corporais,
eu altero a minha essência interna. Olha que interessante. E aí ela trouxe um conceito que a Disney já usou e Hollywood também, que é a posição do super-homem e a posição da Mulher Maravilha. O que ela descobriu com vários testes, com vários cases de sucesso? Que antes de alguém iniciar um processo de negociação ou até mesmo uma apresentação pública, porque um dos maiores medos do ser humano é falar em público, talvez o maior medo. E ela, nos testes que foram feitos, ela percebeu que se você faz isso 30 segundos ou 1 minuto na posição da Mulher Maravilha, que é a mão com o pulso nos quadris, ou como do super-homem, que é o pulso nos quadris, que são posturas de poder, você altera a sua emoção e se prepara para uma extraordinária apresentação, por exemplo. O que a Amy fez? Ela pediu para as pessoas fazerem essa posição de poder e ela mediu a saliva. Ela pegou a saliva dessas pessoas e no laboratório, pessoal, ela descobriu que as pessoas produziram mais adrenalina, mais cortisol quando elas fizeram, ou elas se posicionaram, ou elas padronizaram as posições de poder, que ela chama de posição Mulher Maravilha e posição Super-Homem. Olha que interessante, isso significa que a epigenética está correta, que quando a minha postura externa ela é padronizada, eu altero as minhas emoções internas. O contrário também é verdadeiro. Quando eu altero as minhas emoções e sentimentos, eu também automaticamente ou progressivamente eu vou alterando a minha postura externa. Por exemplo, alguém que se sente seguro, ele sempre está de perfil ereto, ele conversa com um contato visual, ele consegue ter um aperto de mão seguro. São pessoas que internamente se sentem seguros, ou seja, as minhas emoções e verdades internas alteram a minha expressão corporal. Agora, o que eu quero passar para vocês aqui, pessoal, é que o contrário é verdadeiro. A partir de alguns aprendizados, a partir de trabalhar técnicas de expressão corporal, você consegue, além de alterar a sua emoção, você consegue melhorar os seus relacionamentos, você consegue ter um relacionamento mais assertivo. Então é muito importante, você que é uma pessoa insegura, você que é uma pessoa que não consegue ter sucesso em uma negociação, tem dificuldade de vender, por exemplo. Tem pessoas que dizem, não nasci para venda. Pessoal, nada é impossível. Tudo requer o quê? Requer treinamento. Tudo requer treinamento, porque nós temos capacidade e habilidade de adquirir qualquer tipo de conhecimento, desde que nós tenhamos essa fé e essa crença de que você consegue. Agora, a grande problemática, pessoal, o que a gente está percebendo no dia a dia, agora nós temos o final do ano, né, e é um tempo em que as pessoas vão precisar muito, porque a concorrência é gigante, e nós vamos precisar de quê? De uma capacidade de comunicação muito assertiva para conseguir vender o nosso produto. Por quê? Porque a concorrência cada dia mais aumenta. Então eu preciso de uma habilidade a mais para quê? Para conseguir influenciar em uma negociação o meu interlocutor. Agora, as consequências são muito grandes, pessoal. Eu percebo que, às vezes, a pessoa entra em uma loja, vou falar uma loja... vamos usar aqui uma loja de calçados, por exemplo. Você tem 6 vendedores, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De entrar em uma loja e eu não queria comprar. Mas a abordagem de um vendedor,
a abordagem do vendedor, ele me abriu infinitas possibilidades de comprar o que eu não queria comprar. Eu lembro que eu entrei uma vez em uma loja e tinha eu entrei só para dar uma olhada, e a pessoa olhou para mim, eu estava usando uma camisa da Dudalina, ela disse: olha, quanto você pagou nessa camisa? Olha só a abordagem. Eu falei: X. Nossa, essas camisas são ótimas, elas sentam bem no corpo, o material dela é gostoso, é leve e tal, etc. E ela falou para mim: olha, eu tenho algumas camisas da Dudalina em promoção de 30%, 40%. E eu não ia comprar a camisa e fui. Ela foi me mostrar as camisas. Gente, eu comprei 3 camisas e não comprei as camisas da promoção, né? Porque de alguma forma ela mostrou camisas das cores que eu queria, não tinha na promoção. Então o que eu quero dizer para vocês? A forma como você aborda alguém, a forma como você direciona essa pessoa, você consegue ativar esse poder de persuasão, por exemplo, em uma venda. Então, quando eu comecei aqui a falar com vocês, eu falei do método da Harvard, né? Da Harvard Business School, né? Que é um método fantástico, né? Que está baseado no livro Como Chegar ao Sim, né? Então, essa proatividade, e eu vou tratar dela agora com vocês, essa capacidade que é o novo conceito que eles chamam, né, de negociação baseada em princípio. Gente, isso é muito poderoso, tá? Então, eu vou falar os 6 princípios que eles, do método revolucionário, inclusive com vários cases de sucesso de Harvard, e eu vou tratar com vocês dentro da leitura corporal. A primeira delas, pessoal, o que eles descobriram nos cases? Que para uma negociação ter uma resolução esperada, é necessário descobrir a emoção do seu interlocutor. Primeira coisa, boa noite, Dr. Jackson. Primeira coisa que nós precisamos descobrir no processo de negociação, gente, negociação aqui inclui negociação em vários sentidos. Não é só negociar, vender, mas negociar num relacionamento, por exemplo, né? Aprender a lidar com o outro, né? Se relacionar em vários aspectos da vida. Então é importante a gente entender isso. Então a primeira coisa, entenda as emoções da outra parte. Gente, isso é muito importante. Por quê? Porque as pessoas são emocionais. Então, quando eu respeito as emoções do meu interlocutor, eu respeito e entendo que ele tem os seus preconceitos, que ele tem o seu modelo de inteligência e o seu modelo de ética, o que eu preciso numa negociação prestar muita atenção? É na emoção que reverbera nesse indivíduo, em qualquer negociação, seja no namoro, enfim, seja qualquer nível de relacionamento. Porque eu preciso identificar, por exemplo, se a pessoa está com raiva, se a pessoa está desconfiada, se a pessoa está tranquila, se a pessoa está aberta, se a pessoa está fechada. Então, a partir desta leitura da emoção de quem está diante de mim, pessoal, eu tenho mais poder de persuasão nessa negociação. Então é muito importante que os sentimentos do outro estejam muito claros para você. Agora, uma coisa importante que eu vou ensinar para vocês aqui: quando vocês estiverem numa negociação, no processo de relacionamento, deixe os sentimentos de vocês claros. Por quê? Você deixando os seus pensamentos, os seus sentimentos claros. Por exemplo, eu estou nervoso, estou um pouquinho nervoso, minha mão está um pouquinho gelada, né? Estou um pouquinho estressado porque eu estava no trânsito. Poxa, desculpa alguma coisa, mas eu estou um pouquinho acelerado.
Sabe? Quando você expõe a sua emoção, a tendência do seu interlocutor é também colocar a emoção dele. Nossa, realmente, hoje foi um dia muito difícil para mim. Olha, você acredita que um grande fechamento que eu estava esperando eu não consegui? Então quando você abre espaço, colocando e expondo a sua emoção, automaticamente você tem o quê? A resposta do que eu falei no início, da chamada lei da semeadura. Tudo que eu dou, volta. Então, quando você expõe as suas emoções, seus sentimentos, aquela pessoa que está negociando com você, ela também vai colocar o dela. Então, você vai o quê? Com conhecimento da leitura corporal, você vai entender qual é a emoção que está dominando aquela pessoa naquele momento. E a partir daí, pessoal, é muito interessante. Porque quando eu entendo os tipos de emoções numa negociação, isso facilita muito para mim. Por exemplo, pessoal, um aperto de mão hesitante, né? Quando você entra numa negociação, num processo de negociação, no litígio, né? No caso do Dr. Jacques, numa mediação, o aperto de mão, pessoal, vai transmitir, vai deixar muito claro para mim o que a pessoa está sentindo. Quando a pessoa aperta a mão muito leve, é uma pessoa sensível. A pessoa que aperta a mão muito forte é uma pessoa controladora, uma pessoa proativa, uma pessoa líder. Quando aperta muito forte, uma pessoa que aperta a mão de forma hesitante com as pontas dos dedos, geralmente são pessoas que estão o quê? Que estão com um sentimento de negação, de insegurança e de falta de confiança. Então, pelo aperto de mão, no processo de negociação, eu já consigo identificar qual é a emoção do meu interlocutor naquele momento. Gente, isso facilita demais. Porque você vai perceber que muito dos fechamentos depende da emoção que a pessoa se encontra naquele momento. Você sabe que uma pessoa alegre tem mais facilidade de comprar um veículo, por exemplo, do que uma pessoa triste, preocupada com dívida, né? Preocupada com problemas financeiros. Né? Uma pessoa que está tranquilo, está leve, né? Está seguro, confiante, para você vender um imóvel, é muito mais fácil. Agora, como é que eu vou vender um imóvel a alguém que aperta a mão de uma forma hesitante? A pessoa apertou a mão, a minha mão, de forma hesitante, olhando para baixo, corpo encurvado, sabe? Eu já identifiquei que eu preciso levantar de alguma forma a certeza e trazer segurança e confiabilidade para essa pessoa. Então eu preciso mostrar documentos, eu preciso mostrar gráfico, eu preciso apontar outros clientes que compraram esse imóvel. Para quê? Para desfazer essa expressão corporal de hesitação, de desconfiança e de insegurança, e aí eu consigo fazer a venda. Ok, pessoal? Então, em Harvard, eles fizeram vários testes e eles descobriram, e é fantástico, e eu indico para vocês, se vocês puderem, né? Vocês puderem adquirir o livro chamado Como Chegar ao Sim, que tem toda essa teoria que eu estou falando para vocês, do professor Bruce Pitton, Roger Fisher e William Ury. Então, é um livro fantástico que vai ter todo esse conceito que eu estou passando para vocês. Claro que eu estou incluindo aqui a leitura corporal, que com certeza viabiliza a venda, ou o relacionamento, ou a negociação. Então, outra coisa interessante, quando você, numa negociação, num relacionamento, você identifica uma pessoa de braços cruzados, gente, se o ar-condicionado não tiver muito frio, se não for uma época de inverno, né? Porque você não pode ser muito categórico em uma expressão, você precisa ver o contexto da expressão. Mas caso não esteja frio, né? E a pessoa está de braço cruzado, principalmente se ela cruzou os braços em um certo período da negociação, você vai entender que essa pessoa também, gente, não tem confiança no que está fazendo.
Ou é uma pessoa muito impaciente? Como que eu crio rapport com essa pessoa? Como que eu posso influenciar essa pessoa? Fazendo com que ela descruze o braço, de repente você vai oferecer um café, oferecer uma água ou coisa do tipo. Por quê? Porque quando eu entendo o tipo de emoção que a pessoa está sentindo, automaticamente, pessoal, eu consigo lidar com a questão de uma forma mais tranquila. Então, isso é para você identificar quem está diante de você, mas para você trabalhar também a sua emoção, porque ninguém compra de pessoa inseguro. Já viu aquele vendedor que fica apertando a mão, né? A pessoa que vai fazer uma entrevista, assim, apertando a mão, aqui, né? São pessoas inseguras. Não vai fechar, querido. Precisa aprender. Gente, é muito importante. É muito importante. Eu vou contar uma história para vocês. Em 2011, eu sou formado também em marketing, né? Em administração e marketing. Mas eu nunca tinha exercido a função administrativa. Até porque eu gosto muito de lidar com pessoas, que é o que eu faço hoje, que é o que eu amo. E eu não gosto de ficar preso, eu gosto de ser livre, eu gosto de ser um pássaro livre, né? Mas eu queria experimentar, porque eu fiquei anos estudando e não exercia a minha função. Olha que interessante, pessoal. E o que eu fiz? Eu me candidatei a uma vaga de uma empresa de São Paulo que estava implantando uma filial aqui na região sul, em Itajaí. E é interessante que era uma empresa que tem filiais no mundo inteiro, só não tinha aqui no sul. É uma grande distribuidora de autopeças. E era uma vaga de subgerente. Pessoal, eu nunca tinha trabalhado em logística. Nunca tinha trabalhado em logística. Mas o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre logística, sobre autopeças e sobre a história da empresa. E no dia da entrevista, que foi uma entrevistadora do RH de São Paulo, ela veio aqui no Sul só para fazer entrevista comigo. Eu vi depois, porque eu fui aprovado, então eu vi os currículos. Pessoas que trabalharam anos no Porto de Itajaí, pessoas que trabalharam 15 anos na administração do Porto de Itajaí, outras pessoas que tinham vários cursos, entre eles muito mestrado na área da administração. E o que aconteceu, pessoal? Por que eu passei e eu assumi esse lugar? Uma ótima empresa, o salário fantástico, muitos benefícios na época, né? Mas eu não consegui, claro, eu fiquei 2 anos lá, não consegui ficar porque eu estava surtando de ficar no escritório ali preso o dia inteiro. Não consegui lidar só com máquina, eu gosto de lidar com pessoas. Porém, o que fez uma pessoa que não tinha no currículo uma experiência na área administrativa em uma empresa do porte daquela que eu fiz a entrevista e fez com que eu passasse na entrevista? Primeiro, eu consegui fazer a leitura corporal da expectativa daquela entrevistadora. No processo do Recursos Humanos lá de São Paulo, eu consegui fazer uma leitura corporal do que a entrevistadora estava buscando. E aí eu adaptei tudo o que ela buscava dentro do meu discurso. Eu não tinha experiência, mas eu tinha conhecimento, porque eu tinha estudado na empresa, eu tinha estudado os procedimentos. Gente, falar para vocês, é uma semana de entrevista. No segundo dia, ela ligou para mim e eu fui o aprovado. Fiquei lá 2 anos. Então, a expressão corporal e a capacidade de ler a expressão de quem está diante de mim me abre portas infinitas. E eu vou falar para vocês, eu ralei muito para aprender o processo. Na época, a gente trabalhava com aquele programa WMS, né, de logística, é muito usado, eu não sei qual que é agora, foi em 2011. Gente, eu ralei, eu era o chefe, mas quem me ensinava eram os funcionários. Por quê? Porque eu passei na entrevista, mas eu não tinha experiência. Eu tinha um assistente, né? Então tinha o diretor, eu era o gerente, e tinha um assistente que sabia muito mais do que eu. O que eu quero dizer para vocês que muita coisa é possível quando eu consigo fazer a leitura da emoção de quem está diante de mim. Então imagine uma pessoa na entrevista batucando com os dedos, né, na cadeira, batucando com os dedos, né?
Ansiedade, ansiedade. Você acha que essa pessoa vai ser contratada? De forma alguma. Você acha que alguém vai comprar o seu serviço se você é alguém que está ansioso? Essa pessoa, se tiver um conhecimento médio de leitura corporal, ela vai escravizar você, porque ela vai oferecer o preço que ela quer, o valor que ela achar que deve pagar para você, e como você está ansioso e mostrou estar totalmente codependente do que aquela pessoa pode fazer por você, você vai aceitar e não vai ter progresso na sua negociação ou na sua venda, né? No seu processo de desenvolvimento do seu negócio. Não vai ter como, gente. Agora, é difícil aprender leitura corporal? Não é difícil, por quê? Porque nós repetimos e nós realizamos esses gestos diariamente. Eu só preciso ter o quê? Uma percepção do que eu preciso ler, ok? Então, outra coisa, outro aspecto do método de Harvard de negociação muito importante é: tente entender o seu oponente. Tente entender o seu oponente. E aí eles falam o seguinte: cautela. Cautela é a palavra-chave desse método. Cautela. E aí tem aquela velha expressão, eu não sei se você sabe, ou se você já ouviu alguém falando, que cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém. Então, numa negociação, gente, as pessoas não gostam de indivíduos críticos. Em uma negociação, em uma entrevista, se você falar mal do seu antigo chefe, se você falar mal do seu antigo marido, se você falar mal da sua antiga namorada, se você falar mal do seu ex, da sua ex, se você numa negociação falar mal daquele empreendedor, daquela instituição, gente, inconscientemente você perde a negociação. Por quê? Porque naquele momento, inconscientemente, nós seres humanos costumamos assumir a responsabilidade e a proteção dos mais fracos. Você vai perceber que se você não torce por um time e você está assistindo um jogo de futebol, você vai torcer por mais fraco. Os americanos não fazem assim, mas nós do Ocidente, nós somos assim. Sempre que nós estamos tem uma disputa na TV, nós sempre vamos querer defender o mais fraco. E numa negociação, pessoal, não é diferente. Numa negociação, se você fala mal de uma outra empresa, ou seja, se você fala mal de um outro terapeuta, se você fala mal de um profissional que é um palestrante, que trabalha com leitura facial, que trabalha com leitura corporal, que trabalha com leitura sistêmica, eu inconscientemente vou querer defender essa pessoa e automaticamente eu não vou fechar um negócio com você. E é arriscado eu ligar para a pessoa que você falou mal para mim e contar para ele o que você falou. E vou te queimar no mercado. Então, é importantíssimo. Tente entender o seu oponente. Ponto. Cautela, 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 cautela. Outra. Por exemplo, eu quero falar para vocês algumas posturas. Nosso tempo já está quase finalizando aqui. Posturas de cautela. Evite apontar o dedo. Esse dedo aqui é o dedo da crítica. Vocês vão perceber que quando você perceber que você sempre machuca esse dedo, ou você conheceu alguém, ou alguém que está diante de você, sempre está com esse dedo com um band-aid enfaixado, é a pessoa muito crítica. Pessoa que aponta, pessoa que fala mal, sabe? Esse dedo é o dedo do julgamento, lembra? Quando a mamãe apontava o dedo quando ia corrigir você, é o dedo do julgamento. Então, numa negociação, nunca você pode apontar o dedo. Apontar o dedo para uma pessoa não é algo positivo. É um gesto usado para impor. É aquele gesto quando os pais falavam: você vai fazer o que eu estou falando e pronto. Então, quando você não utiliza essa técnica, esse método que inclui a cautela e, novamente,
cautela e canja de galinha não faz mal para ninguém, você evita muitos erros numa negociação, gente. Nunca apontar o dedo. Qual que é o segredo então? Mãos abertas. Porque mãos abertas, pessoal, no inconsciente do ser humano eu estou desarmado, eu não vou te agredir. Você vai perceber que os pastores e os padres, quando estão discursando, ou um coach, eles sempre usam o quê? As mãos abertas. As mãos abertas. Por quê, gente? Porque a plateia entende que aquela pessoa é do bem, que aquela pessoa não vai fazer mal para ninguém. Então, numa negociação, nunca apontar o dedo, né? Por quê? Isso é falta de cautela, tom de voz. Pessoas que gritam, pessoas que falam muito alto, são pessoas inseguras, são pessoas que não têm autoconfiança, são verdadeiras crianças infantilizadas que estão com medo de errar. Quando você perceber que numa negociação o seu interlocutor está gritando, você está diante de uma criança que está com medo, que não tem confiança. E aquele berro, aquele grito é para mostrar a autoridade que não existe. É para mostrar, uma mãe que grita com os filhos é uma mãe que não tem autoridade. Um pai que grita com seu filho é o primeiro sinal de que não tem autoridade, que é uma criança falando com outra criança. Então a tonalidade de voz é muito importante. Uma coisa que a gente precisa evitar, pessoal, mão nos quadris. Lembra que eu falei da Amy Cuddy, daquela americana, né? Eu falei no começo, daquela americana que é uma cientista social, que ela descobriu que mãos, pulsos nos quadris, antes de entrar em uma palestra, por exemplo, traz emocionalmente sentimento de poder, que ela chama de posição do super-homem, posição da Mulher Maravilha. Ok. Agora, numa negociação, se você coloca a mão nos quadris diante de quem você está negociando, isso é uma expressão de agressividade, a não ser que você precise mostrar poder. Aí é outra coisa. Você está numa roda de negócio, você precisa mostrar poder, essa posição é uma posição coerente. Porém, se você está tentando vender algo, conquistar alguém, conquistar uma pessoa, essa posição de mão nos quadris, pessoal, é uma posição agressiva. Mais uma vez, cautela, 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 cautela. Então, são essas coisas que nós precisamos prestar atenção para que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. Porque qual que é a ideia, né? E aí, nesse estudo de Harvard diz isso, né? Que é um dos métodos. Transforme seu oponente em aliado. Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo o meu oponente em aliado? Evitando discussão. Gente, discussão não leva a nada. O grande segredo é você se atentar à postura da pessoa e descobrir quem ele é. Foque na pessoa, foque no indivíduo, foque no desejo do indivíduo e não no que você quer. Senão você vai se tornar uma pessoa agressiva. Foque na necessidade do seu indivíduo. Lembra da lei da semeadura, tudo que eu dou, volte? Se você for numa negociação pensando em você, você vai iniciar um relacionamento pensando no seu bem-estar, sem esse sentimento de dar o outro, de cuidar do outro, a tendência é que esse relacionamento ele não reverbere, ele não progrida, ok? A Fábio está perguntando, qual seria uma posição confortável e coerente nessa situação? Na situação, Fábio, qual situação? Na situação de uma negociação? É que eu já falei tanto aqui que eu me perdi. Qual situação você está falando? Se você puder escrever aí, em que situação? Uma negociação? Responde aí para mim. Porque, gente, numa disputa ninguém vence. Sempre os dois saem desgastados. Mesmo que o vendedor consiga vender, o comprador se sente chateado porque foi enganado.
Entrevista de emprego, por exemplo. Então, na entrevista de emprego, o que é coerente, pessoal? Se você está procurando um emprego, primeira coisa, contato visual. O contato visual, pessoal, não pode passar de 7 a 10 segundos. Claro que você não vai ficar cronometrando no relógio, né? Mas você tendo a noção do que é 7 segundos ali, 7 a 10 segundos, olho no olho. Agora, um segredo para que você... Porque se você ficar olhando fixamente no olho de uma outra pessoa, é como se você estivesse agredindo ela. Lembra do leão quando ele vai tragar a sua presa? Ele fica atento, olhando fixo para sua presa. Quando eu olho fixo para uma presa, esse olhar fixo é muito bom, Fabi, para você, por exemplo, se tem alguém que você desconfia que quer te roubar, alguém que quer, sei lá, te agredir, né? Alguém que quer brigar com você, você olhar fixo no olho dele, aí você consegue aniquilar, porque você passa autoridade. Numa entrevista, não. Você precisa olhar no olho. E o segredo é fazer o seguinte: para você não fugir muito do olhar, você precisa olhar o quê? Olhar aqui, ó. Criar um triângulo entre a sobrancelha da pessoa, do seu entrevistador. Por quê? Quando você olha para a sobrancelha da pessoa, ela acha que você está olhando para o olho dela. Mas na verdade você está olhando para o quê? Está olhando para a sobrancelha. Então, esse é o espaço que você vai se dar muito bem em uma entrevista, por exemplo. Claro que tem o olhar de negócio, que é isso que eu estou falando para você, Fábio. Mas tem um olhar tem um olhar também da intimidade. E tem um olhar de quê? Tem um olhar de um relacionamento afetivo. Isso. Aqui, ó. Você vai olhar aqui, ó. E a pessoa vai achar que você está olhando pro olho dela. E aí você não vai ficar constrangida. Então, isso é uma das posturas, é muito importante. Gente, postura ereta. Isso fala de alguém firme, alguém segura, alguém que consegue lidar com a situação. A voz precisa ser segura. Você precisa estudar a pessoa que vai fazer a entrevista com você. Você precisa estudar a empresa que você quer conquistar essa vaga. Por quê? Porque você passa segurança no que você fala. Isso é muito importante. Na hora que você chegar e for apertar a mão, você não aperta a mão muito leve nem muito apertada, uma mão leve, mais segura, sabe? Uma coisa de segurança, olhando no olho, sabe? Isso é muito importante, gente. Uma coisa, nunca cruzar as mãos em frente ao seu entrevistador, Fábio. Por quê? Isso aqui fala de agressividade. Não quero que você entre no meu espaço. Posturas fechadas, como braços cruzados, pernas cruzadas. Isso é o primeiro sinal que você não tem facilidade nos relacionamentos. Você está fechada para o relacionamento. Se for uma vaga que exige relacionamento, com certeza, se for um entrevistador que fez o curso comigo, ele vai te reprovar. Se tiver um conhecimento médio de leitura corporal, ele vai te reprovar. Claro, pessoal, nós não vamos nos limitar apenas a este gesto. Claro que você cruza os braços, cruza as pernas e olha para baixo, é um grande sinal de que você é inseguro. Então, isso é muito importante. Não sei se te ajudei aí, Fábio. Se eu te ajudei, dá um ok. Se não, pode refazer a pergunta. Então, as posturas, pessoal, de disputa, né? Eu já falei do dedos entrelaçados. Isso aqui, ó, é uma postura de disputa, tá? Já falei de fixar os olhos, né? É importante você usar aquele triângulo ali entre a sobrancelha. E importante é ter uma postura neutra, gente. Qual que é uma coisa muito interessante? Nada de ficar com as mãos muito próximo ao corpo. Isso fala de medo, sabe? Gesticule. Gesticular, isso fala de segurança, alguém confiante, sabe? Alguém que fala gesticulando. Isso aqui, ó, é muito importante. Mãos abertas, sabe? Essa gesticulação
ela passa confiança, eu estou seguro, eu sei o que eu estou falando e sei o que eu estou sentindo. Isso é muito, gente, mas muito, muito, muito importante. Isso é muito importante. Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós não terminamos aqui o tema, mas o nosso horário já esgotou, né? Nós falamos hoje muito baseado na negociação, baseada em princípios. E o tema da nossa live hoje, pessoal, foi como me sentir mais seguro em uma conversa ou negociação. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo. Se vocês acharem que foi importante para vocês, compartilhem para que mais pessoas tenham oportunidade de ter acesso a esse conhecimento. Pessoal, esse conhecimento era velado. Esse conhecimento era para poucas pessoas. Hoje nós estamos expandindo, trazendo aqui gratuitamente esse conteúdo para vocês, que vai fazer vocês conquistarem muito espaço em lugares que vocês jamais imaginaram chegar. Espero ter ajudado vocês. Um abraço para todos. Até a próxima quinta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau.